Pessoal, vamos lá, bom dia novamente, retornando, queria saber dos queridos amigos se agora está melhor. Para mim parece que está melhor, não sei se para vocês ficou um pouquinho melhor. Agora sim, o Diza, então tá bom, o Diza estava tendo os probleminhas aí, pessoal, beleza, muito obrigado, muito obrigado. Vamos lá? Gente, Rafaela Lopes está sempre com a gente também, Rafaela. Muito obrigado pelo carinho. Enfim, todos que estão sempre com a gente. Thalita Botelho, minha querida amiga Giovana, enfim, todos. Tamires, vamos que vamos, né, pessoal? Vamos falar um pouquinho desses três dispositivos. Pessoal, artigos 13, 14 e 15 do nosso novo Código de Processo Civil. Bom, primeiro, vamos lá para a leitura do 13, né? A gente está seguindo uma ordem, a ordem numérica mesmo do novo CPC, e é hora de nós falarmos do 13, que diz o seguinte: a jurisdição civil ela será regida pelas normas processuais brasileiras. Acho que até aí nenhuma novidade, né? Essa primeira parte do artigo 13, pessoal, peço a vocês que prestem atenção na redação, né, do legislador. Vejam que não tem nenhuma novidade a partir do instante em que ele diz. Ele consagra o princípio da chamada lex fori, né? Acho que a gente aprende isso bem no comecinho dos bancos acadêmicos, então fica aí mais uma vez nessa informação ratificada na primeira parte do artigo 13. A jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras. É óbvio, ela não será regida por normas processuais, né, de um Estado estrangeiro, evidentemente por questão de soberania, por questão de segurança jurídica. Todavia, nós temos obviamente uma vírgulazinha, né, no artigo 13, que diz o seguinte, meus amigos: ressalvadas as disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte. Quer dizer, nós vamos aplicar as normas processuais brasileiras, isso é indiscutível, mas temos que ressalvar tratados, convenções e acordos internacionais, né, dos quais o Brasil seja signatário. Bom, pessoal, é bem simples, acho que é bem tranquilo para a gente trabalhar isso. É óbvio que nós temos que respeitar os tratados, as convenções e os acordos internacionais. E é pacífico no Supremo Tribunal Federal, deixar isso claro, né, que eles têm a mesma hierarquia, a mesma força hierárquica das chamadas leis ordinárias. Vamos tentar fazer um bate-papo agora, pessoal, a partir dessa hora. Vejam só, se tratados, convenções e acordos internacionais firmados pelo Brasil têm, em termos de hierarquia, de comparação, a mesma força das leis ordinárias, eu faria a seguinte pergunta para vocês. Olhem só, está um pouquinho voltada ao direito constitucional, mas vamos lá ver se a gente consegue acertar. Tem alguma exceção na Constituição Federal acerca desses tratados, convenções ou acordos internacionais? Porque a ideia é de que a hierarquia seja do quê? De leis ordinárias. Elas equivalem, os tratados, as convenções e os acordos equivalem a leis ordinárias. Maravilha! Lua Soares Garcia, Ale Guedes, Paulo Viga, já mataram, né? Perfeito. Em relação aos direitos humanos, para quem gosta de anotar, essa é uma exceção, não é verdade? Por quê? Quando se falar de direitos humanos, nós estamos dizendo o quê? Que aí os tratados, convenções e acordos internacionais firmados pelo Brasil têm o quê, pessoal? Tem nivelamento de emenda constitucional, ou status de emenda constitucional. Maravilha, é claro. Até mesmo pensando em direitos humanos, não é, pessoal? Nós temos que dar uma proporção maior aí. Para quem gosta de anotar, artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Eu tenho aberto aqui, já deixei preparadinho para vocês, que diz o seguinte, parágrafo 3º, né, por isso é um direito fundamental: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, mas aí tem a questão do quórum, né? Rafaela Lopes, nós não podemos nos esquecer da questão do quórum. Vejam só, em cada casa do Congresso Nacional, ou seja, tem que passar pela Câmara, tem que passar pelo Senado, em 2 turnos, com aprovação do que, pessoal? De 3/5, maravilha, gente, dos respectivos membros, né? Serão equivalentes às emendas constitucionais. Mas eu vou complicar mais um pouquinho, para a gente ficar num diálogo bem legal, pessoal. E eu até deixei separado aqui um númerozinho de um acordo interessante que teve repercussão geral
né, no Supremo Tribunal Federal. Então, só para deixar mais complicado um pouquinho, vamos imaginar, tinha até anotado aqui, meus amigos, que não tenha havido a recepção, né, como emenda constitucional por falta de quórum. Por isso que eu falei, cuidado com a questão do quórum, né? Aqui fala 3/5. Tem que ser em 2 turnos, em cada casa do Congresso Nacional. Mas vamos supor que não tenha havido essa recepção aí por falta de quórum. Pois não, Olavo já está respondendo aqui, status supralegal. Show de bola, meus amigos. Perfeito. Para quem quiser anotar, é exatamente isso. Vai ser internalizado, sem sombra de dúvidas, né? Com hierarquia aí superior às leis ordinárias. Maravilha, maravilha. Quem quiser anotar o recurso extraordinário que eu separei aqui, se eu não me engano, o relator foi o ministro Carlos Aires de Brito, né, que não está mais no Supremo Tribunal Federal. Eu gostava muito dos votos dele, né? Ele é um poeta também, né? Os amigos vão lembrar muito bem dele. Eu achava ele extremamente educado, interessante, né, nas suas entrevistas. É o recurso extraordinário. Exatamente, sergipano, Lua Soares Garcia, como você, exatamente. Aliás, terra maravilhosa, maravilhosa. Espero esse ano. Pessoal, vamos lá? Bom dia novamente, retornando, queria saber dos queridos amigos se agora está melhor. Para mim parece que está melhor, não sei se para vocês ficou um pouquinho melhor. Agora sim, o Diza, então tá bom, o Diza estava tendo os probleminhas aí, pessoal, beleza, muito obrigado, muito obrigado. Vamos lá? Gente, Rafaela Lopes está sempre com a gente também, Rafaela, muito obrigado pelo carinho. Enfim, todos que estão sempre com a gente, Thalita Botelho, minha querida amiga Giovana, enfim, todos, Tamires, vamos que vamos, né, pessoal? Vamos falar um pouquinho desses 3 dispositivos. Pessoal, artigos 13, 14 e 15 do nosso novo Código de Processo Civil. Bom, primeiro, vamos lá para a leitura do 13, né? A gente está seguindo a ordem numérica mesmo do novo CPC, e é hora de nós falarmos do 13, que diz o seguinte: a jurisdição civil ela será regida pelas normas processuais brasileiras. Acho que até aí nenhuma novidade, né? Essa primeira parte do artigo 13, pessoal, peço a vocês que prestem atenção na redação, né, do legislador. Vejam que não tem nenhuma novidade a partir do instante em que ele diz... ele consagra o princípio da chamada lex fori, né? Acho que a gente aprende isso bem no comecinho dos bancos acadêmicos, então fica aí mais uma vez nessa informação ratificada na primeira parte do artigo 13. A jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras. É óbvio, ela não será regida por normas processuais, né, de um Estado estrangeiro, evidentemente por questão de soberania, por questão de segurança jurídica. Todavia, nós temos obviamente uma vírgulazinha, né, no artigo 13, que diz o seguinte, meus amigos: ressalvadas as disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte. Quer dizer, nós vamos aplicar as normas processuais brasileiras, isso é indiscutível, mas temos que ressalvar tratados, convenções e acordos internacionais, né, dos quais o Brasil seja signatário. Bom, pessoal, é bem simples, acho que é bem tranquilo para a gente trabalhar isso. É óbvio que nós temos que respeitar os tratados, as convenções e os acordos internacionais. E é pacífico no Supremo Tribunal Federal, deixar isso claro, né, que eles têm a mesma hierarquia, a mesma força hierárquica das chamadas leis ordinárias. Vamos tentar fazer um bate-papo agora, pessoal, a partir dessa hora. Vejam só, se tratados, convenções e acordos internacionais firmados pelo Brasil têm, em termos de hierarquia, de comparação, a mesma força das leis ordinárias, eu faria a seguinte pergunta para vocês. Olhem só, está um pouquinho voltada ao direito constitucional, mas vamos lá ver se a gente consegue acertar. Tem alguma exceção na Constituição Federal acerca desses tratados, convenções ou acordos internacionais? Porque a ideia é de que a hierarquia seja do quê? De leis ordinárias. Elas equivalem, os tratados, as convenções e os acordos equivalem a leis ordinárias. Maravilha! Lua Soares Garcia, Le Guedes, Paulo Viga, já mataram, né? Perfeito. Em relação aos direitos humanos, para quem gosta de anotar, essa é uma exceção, não é verdade? Por quê?
Quando se falar de direitos humanos, nós estamos dizendo o quê? Que aí os tratados, convenções e acordos internacionais firmados pelo Brasil têm o quê, pessoal? Tem nivelamento de emenda constitucional, ou status de emenda constitucional. Maravilha, é claro. Até mesmo pensando em direitos humanos, não é, pessoal? Nós temos que dar uma proporção maior aí. Para quem gosta de anotar, artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Eu tenho aberto aqui, já deixei preparadinho para vocês, que diz o seguinte, parágrafo 3º, né, por isso é um direito fundamental, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, mas aí tem a questão do quórum, né, Rafaela Lopes? Nós não podemos nos esquecer da questão do quórum. Vejam só, em cada casa do Congresso Nacional, ou seja, tem que passar pela Câmara, tem que passar pelo Senado, em 2 turnos, com aprovação do que, pessoal? De 3/5, maravilha, gente, dos respectivos membros, né? Serão equivalentes às emendas constitucionais. Mas eu vou complicar mais um pouquinho, para a gente ficar num diálogo bem legal, pessoal. E eu até deixei separado aqui um númerozinho de um acordo interessante que teve repercussão geral, né, no Supremo Tribunal Federal. Então, só para deixar mais complicado um pouquinho. Vamos imaginar, tinha até anotado aqui, meus amigos, que não tenha havido a recepção, né, como emenda constitucional por falta de quórum. Por isso que eu falei, cuidado com a questão do quórum, né? Aqui fala 3/5. Tem que ser em 2 turnos, em cada casa do Congresso Nacional. Mas vamos supor que não tenha havido essa recepção aí por falta de quórum. Pois não, Olavo já está respondendo aqui, status supralegal. Show de bola, meus amigos. Perfeito. Para quem quiser anotar, é exatamente isso. Vai ser internalizado, sem sombra de dúvidas, né? Com hierarquia aí superior às leis ordinárias. Maravilha, maravilha. Quem quiser anotar o recurso extraordinário que eu separei aqui, se eu não me engano, o relator foi o ministro Carlos Aires de Brito, né, que não está mais no Supremo Tribunal Federal. Eu gostava muito dos votos dele, né? Ele é um poeta também, né? Os amigos vão lembrar muito bem dele. Eu gostava, achava ele extremamente educado, interessante, né, nas suas entrevistas. É o recurso extraordinário. Exatamente, sergipano, Lua Soares Garcia, como você, exatamente. Aliás, terra maravilhosa, maravilhosa. Espero esse ano conhecer a linda Aracaju, principalmente a linda Aracaju. É o recurso extraordinário 349, pessoal, 349-703. 349-703, que foi aprovado aí pelo Pleno, julgado no dia 3 de dezembro de 2008. Perfeito? Maravilha! A gente também tem, exatamente, Rafaela, 349-703. Nós não podemos nos esquecer também, pessoal, que nós temos as outras exceções, não é? Temos o artigo 98 do Código Tributário Nacional e também temos o artigo 178 da Constituição Federal. Então são 2 dispositivos importantes, né, interessantes, que eu gostaria de destacar para vocês. São exceções aí em relação a essa questão das normas supralegais. Eu estou só separando rapidamente aqui, pessoal, para eu ler para vocês, assim vocês não precisam pesquisar aí também, né? O artigo 178 da Constituição Federal, está aqui, olha, que diz assim, pessoal: a lei disporá, né, sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade, né? Artigo 178 da Constituição Federal. E temos também, né, o artigo 98 do Código Tributário Nacional, dizendo que os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pela que lhes sobrevenha, né? Eu acho que, em suma, pessoal, dá para falar, obviamente, dessas exceções, né? Como nós já mencionamos, o parágrafo 3º do artigo 5º em relação aos direitos humanos, também o artigo 98 do Código Tributário Nacional e o artigo 178 da Constituição Federal, mas em suma a gente pode dizer efetivamente, né, que a norma alinha-se ao entendimento do Supremo, né, na verdade, no que tange a regra geral da aplicação e da incidência, né, da legislação
internacional, eu que agradeço, candidato Rio, eu que agradeço, né, da legislação internacional que tenha sido ratificada aí pelo Brasil, né? Então a norma acaba se alinhando ao entendimento do STF, principalmente essa prevalência quando se tratar de matéria específica, tá bom? Não se esqueçam, podem sublinhar quando se tratar de matéria específica, né? Quando houver antinomia entre as normas, é claro que vai prevalecer o critério da especialidade, tá vendo? Em havendo antinomia entre as normas, prevalece o critério da especialidade. Maravilha, pessoal? Esse é um resuminho do nosso querido artigo 13. Nenhuma novidade, né? Só dividindo a primeira parte em relação à Lex Fori, né? E a segunda parte, como nós vimos aí com essas exceções, destacando, né, a preponderância em relação aos direitos humanos quanto aos tratados, as convenções e os acordos internacionais que sejam firmados, porque eles têm status de emenda constitucional. Maravilha? Pois é, pessoal, esses três dispositivos que eu vou falar, né, acabei de falar do 13, 14 e 15, eles não têm nenhum correspondente, tá bom? No CPC de 1973. Então, apenas para deixar isso bem claro também para vocês, nós estamos diante de verdadeiras novidades legislativas. Maravilha? Vamos lá, pessoal, vamos para o artigo 14. Vamos lá. Artigo 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados, é claro, né, os atos processuais praticados e também as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Pessoal, a gente está falando aí de direito intertemporal, né? O teminha gostoso, para alguns gostoso, para outros nem tanto, mas já o DISA já até se antecipou aí de forma correta, aliás, né, diga-se de passagem. Qual é a teoria que foi adotada pelo nosso novo Código de Processo Civil, pessoal? Nós temos três teorias, né, que nós podemos, até pensando que a lei nova ela não pode, nós temos que pensar assim, né, a lei nova não pode prejudicar situações jurídicas, né, já consolidadas, né, sob a eficácia da norma revogada. A teoria, exatamente, Paulo Viga, muito bem, né, a teoria que acaba sendo adotada pelo nosso novo CPC é a teoria do isolamento dos atos processuais, ou seja, né, regula os processos em curso, né, mas acaba preservando os atos processuais já realizados. E tudo isso por qual motivo, pessoal? Vocês sabem me dizer? Vocês poderiam informar ou escrever aí rapidamente, né? Por que a gente tem que preservar os atos processuais já praticados? Por exemplo, o novo CPC, boa, Olavo Zier, exatamente, direito adquirido, segurança jurídica, né? Por exemplo, o novo CPC acaba com o procedimento sumário. Nós vamos ter só um procedimento, né? Só o procedimento comum. Aí é óbvio que a gente tem que preservar sempre a aplicação da lei de introdução às normas do direito brasileiro. A segurança jurídica tem que ser o norte, né? A gente tem que respeitar, obviamente, o direito adquirido. Tudo isso precisa ser levado em consideração. Querido amigo professor Alexandre Flecha, uma grande honra, né, tê-lo aqui. Muito obrigado aí pelo carinho, viu, meus amigos, né? Outro grande periscope aí que a gente recomenda, professor Alexandre Flecha, nota 1000, monstro aí do direito processual civil, né, pessoal? Pois bem, então a gente adota a teoria do isolamento dos atos processuais, né? Como eu mencionei para vocês, alguns autores estão falando, né, e eu concordo com esse posicionamento, de que nós estamos diante de uma verdadeira pedra de toque do direito intertemporal, não é, pessoal? E realmente é a pedra de toque do direito intertemporal, porque a partir do instante em que você respalda, né, em que você dá eficácia, né, aos atos que tenham sido praticados, né, sob a norma, ou sob a vigência da norma revogada, você não transmite qualquer tipo de insegurança jurídica a todo e qualquer jurisdicionado. Então, é óbvio que o artigo 14, alguns autores até falam assim, isso é chover no molhado, né? Ou seja, já é uma tradição, né, na nossa legislação, é quando um novo ordenamento surge, né, que seja aplicada a teoria do isolamento dos atos processuais. Isso vem ratificado agora, meus queridos amigos, né, no artigo 14 do nosso novo Código de Processo Civil. Perfeito? Teoria do isolamento dos atos processuais.
Eu estou apostando que isso vai cair bastante em concursos de primeira fase, vocês não tenham dúvidas, né? E principalmente lembrando que a gente já está quase aí, né, na boquinha de entrada, né, do nosso novo Código de Processo Civil. Aliás, eu quero até fazer uma observação, né, para todos vocês ao final, né, desse nosso periscópio sobre essa entrada em vigência do novo CPC. Maravilha, pessoal, vamos para o artigo 15, para a gente não perder muito tempo, vamos ficar um papapum, né? Vamos lá. Artigo 15, pessoal. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, vejam só, hein? Na ausência de normas. Ah, Maurício, já sei, já vai falar de aplicação supletiva, de aplicação subsidiária do CPC, né? As normas de direito administrativo, trabalhista e eleitoral. É isso? É isso. Mas, Maurício, também não é nenhuma novidade, não é? É verdade, também não é nenhuma novidade. A gente já sabe que existe essa aplicação e eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, né? Mas só apenas completando, né, o artigo 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, processos trabalhistas ou administrativos, as disposições deste CPC, deste código, né, novo código, lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Então a gente tem que pensar sempre assim, pessoal. O novo CPC vai ser aplicado, né, ao processo eleitoral, ao processo trabalhista, ao processo administrativo, né, como se fosse um auxílio, né, quando nós tivermos uma disciplina incompleta ou deficiente, né, nestes ordenamentos, a gente chamaria isso de aplicação subsidiária, né, ou na ausência, nós vamos, evidente, pela falta, né, de regramento específico, nós vamos então aplicar supletivamente. Supletivamente é mais do que subsidiariamente. Vocês concordam comigo? Supletivamente é mais, porque quando eu falo de supletivamente, eu estou falando de falta, né? De ausência de regramento específico. Quando eu falo de aplicação subsidiária, eu estou querendo auxiliar numa disciplina incompleta ou mesmo deficiente, né? Eu anotei alguns dados aqui, pessoais, interessantes em relação ao processo trabalhista, ao eleitoral e ao administrativo, né? Em relação ao trabalhista, meus queridos amigos, a CLT, para os amigos que gostam aí do direito do trabalho, tem um dispositivo que é o artigo 769, para quem quiser anotar, 769, né, que já menciona a possibilidade, né, de aplicação, como a gente está falando, né, de aplicação subsidiária. Boa, Rafaela Lopes, está aí atenta, exatamente, artigo 769 da CLT, mas a gente já sabe também, né, pessoal, que alguns institutos, por exemplo, já são aplicados, né, na Justiça do Trabalho. A tutela antecipada é um deles. A desconsideração da personalidade jurídica também, né? Querido Mário China, grande abraço, meu querido amigo de Botucatu, chegando aí no pedaço agora, né, Mário? Mas, enfim, pessoal, desconsideração da personalidade jurídica, salvo engano, já é, para aqueles que militam na Justiça do Trabalho, né, já é bastante aplicado, né, comumente, não é isso, pessoal? Né? Muito obrigado, Luas Fares Garcia. Exatamente, fazer a distinção entre supletivamente e subsidiariamente. Os amigos que militam na Justiça do Trabalho vão me responder melhor, mas eu tenho quase certeza que a desconsideração da personalidade jurídica já é aplicada bastante em relação à parte reclamada. É isso, né, Marcos? Obrigado. Leguedes também, minha querida amiga do Mato Grosso. Muito obrigado, exatamente. Agora, pessoal, eu estou apostando, e aqui fica uma sugestão para vocês, que nós vamos ter IRDR, né, o incidente de resolução de demandas repetitivas, também aplicados na seara trabalhista, tá, pessoal? Algumas pessoas aí já estão, alguns doutrinadores, perdão, já estão escrevendo a respeito. Então fica aí a dica, IRDR na Justiça do Trabalho. Em relação ao eleitoral, né, o Código Eleitoral, nos seus artigos 20 e 28, eu anotei aqui também, já permite, né, essa aplicação subsidiária. E também no direito administrativo, pessoal, eu não sei, eu acho que também nós temos uma outra possibilidade. Sabem os artigos, pessoal? 926 a 928, né? Eu vou só pegar rapidamente para os meus queridos amigos, está aqui, olha. 926 a 928 do novo CPC, que tratam, né, da uniformização da jurisprudência, aliás, a cara do nosso novo CPC, que é a adoção dos precedentes, né? Alguns autores falando até que nós estamos passando, ou vamos passar a ser um país de common law. Mas eu vejo que os artigos 926 a 928 do novo Código de Processo Civil também
poderão ser aplicados nos processos administrativos, ou seja, a administração pública já tem muita gente escrevendo sobre isso, eu não vejo nenhuma irregularidade nisso, também vai ter que seguir as regras, né, que forem estabelecidas em sede jurisprudencial, né, principalmente com essa força vinculante, né, com essa força de precedentes, como determinam os artigos 926 a 928. Então, meus amigos, em linhas gerais, né, o que eu queria tratar com vocês era basicamente informações que nós já sabemos, né, tanto no 13, quanto no 14, quanto no 15. Então, apenas fazendo uma pequena lembrança, né, o artigo 15 falando da aplicação supletiva e subsidiária, tanto ao processo trabalhista, também ao processo eleitoral e ao processo administrativo, né? Também o artigo 14 falando do direito intertemporal, essas questões que estão aí relacionadas à teoria do isolamento, né, dos atos processuais. E o artigo 13, né, que fala na sua primeira parte da Lex Fori, mas ressalva, evidentemente, a força que advém, né, dos tratados, que advém das convenções e também dos acordos internacionais que o Brasil tem afirmado. Maravilha, pessoal? É isso, pessoal. Eu queria, então, finalizar por aqui, né? Cansei demais todos vocês e, enfim, acho que foi bem legal. Foi rapidinho, né, para quem reclama. Isso aí, Lua Soares. Mas eu não vou mudar não, viu, Lua? Quando eu vejo que realmente é até importante essa colocação, quando eu percebo que é um assunto que dá para a gente falar um pouquinho mais, eu vou falar, tá bom, pessoal? Eu peço desculpas a vocês, eu não consigo fazer um periscope muito rápido. Se for para vir aqui para ficar falando rapidinho, para falar, poxa, tem um monte de coraçõezinhos lá piscando lá na tela, né? O Maurício tem não sei quantos corações. Não, eu não estou preocupado muito com isso não, amigos. Honestamente, eu estou preocupado só em passar conteúdo, né? Não há necessidade de ir além disso, mas sim de passar conteúdo para vocês. Quanto mais amigos nós tivermos, melhor. A gente divulga muito mais isso. Estou vendo que muitos estão colocando, né, nossos vídeos no YouTube. Eu não vejo problema algum nisso, não. Mas eu estou aqui justamente para ver. Exatamente, Rafaela. Vamos entrar agora no livro 2, no título ainda da jurisdição e da ação. Exatamente. Eu quero vir aqui e passar alguma coisa de conteúdo, né? Não quero passar nada corrido, não. Essa é a minha maior preocupação. E vamos lembrar, pessoal, antes de mais nada, né? Nós estamos há 60 dias, tá bom, pessoal? Eu vou me prolongar durante um ano falando sobre os dispositivos do novo CPC. O meu objetivo é usar o Periscope para isso, como uma ferramenta que ajude fundamentalmente na compreensão de cada um desses dispositivos. Hoje nós estamos há 60 dias, exatamente 60 dias da entrada em vigência do nosso novo Código de processo civil. E aproveitando, né, muita gente vem criticando, falando, poxa, o nosso novo CPC não precisava, né, tava para manter o CPC de 73. Não adianta mais, pessoal, a gente ficar falando que não precisava. Ele já está aí, não é? Ele já está aí, já está prontinho e vai entrar em vigência em março, então não tem mais muita discussão, não. Aqueles que ficaram um pouquinho para trás no tempo, né, e falaram, vai ter mais uma prorrogação de vacácio, né, agora estão tendo que correr. Então o Periscope acaba sendo uma ferramenta, essa é a minha intenção, né, o meu objetivo, essa acaba sendo uma ferramenta que vai ajudar na compreensão, e é isso que eu quero passar para vocês. Posso fazer uma recomendação rápida bibliográfica, pessoal, né? Mas não tem nada a ver com livros específicos para concurso. Eu vou usar um outro Periscope, pessoal, para falar um pouquinho indicando, né, algumas referências bibliográficas para concurso. Eu vou usar um Periscope só para isso. Mas eu queria dizer o seguinte, pessoal, para quem quer compreender um pouquinho mais, né, por que a gente está tendo aí um novo CPC, esse livro já é um pouquinho mais antigo, mas é do mestre Cândido Rangel Dinamarco, Nova Era do Processo Civil. Para vocês terem uma ideia, a primeira edição dele foi escrita em 2003, mas o mestre Cândido Rangel Dinamarco é tão bom, mas tão bom, que a gente vai lendo livros dele antigos, né, de 95, de 96, de 2003, e está sempre atualizado, sempre. Né? São mestres que a gente tem que agradecer todos os dias, né? A gente tem que realmente dizer, poxa, muito obrigado por eles estarem nas nossas vidas, né?
acadêmicas. O professor Cândido Rangel Dinamarca é de uma lhaneza, é de uma cordialidade absurda, absurda. E as suas ideias são fantásticas, né? Apenas para deixar bem claro e para fechar esse nosso periscope, ele coloca o seguinte no final, pessoal. Ele diz assim, a gente em tempos de novo CPC e de ficarmos discutindo, né, quais são os rumos do processo civil doravante, fica aqui uma dica para a gente pensar um pouquinho. No finalzinho, na página 19, quando ele trata dos chamados rumos incógnitos do processo civil, ele escreve o seguinte, pessoal. É lícito alimentar a esperança de que o advento da nova ordem, ou seja, do novo CPC, da nova ordem desejada, esteja sendo preparado mediante busca das causas dos males da nossa justiça, sendo sabido que não se pode combater mal algum sem lhe conhecer as causas. Vejam que importante, que interessante a colocação do professor Cândido Rangel Dinamarca. Mas só mediante o combate às causas perversas que se pode chegar à solução dos problemas que nos afligem. Se hoje nós não temos a perspectiva histórica que possibilite avaliar as boas ou as más qualidades, né, daquilo que vamos propondo, ao menos a consciência temos de que a busca está em curso. O futuro dirá, e essa é a maior das esperanças, não é? É isso que a gente espera, né? A gente tem sempre um pensamento positivo e a esperança de que as coisas caminharão na ordem certa. Tá certo, pessoal? É isso. Nosso novo CPC está aí, 60 dias. Espero para sua entrada em vigência, pessoal. Beleza. Diana, eu gostaria muito de dar dicas para a prova do MP do Rio. Vou ver se eu consigo, tá bom, minha querida amiga? Eu vou tentar realmente, mas enfim... Eu estou dando como prioridade a gente falar um pouquinho sobre cada um dos dispositivos do novo CPC, mas prometo que vou pensar também, tá bom, pessoal? É TRT da terceira região, estamos juntos, estamos com concurso no SERS, TRF da terceira região também, é isso, pessoal, tá bom? Muito obrigado, fica aí a reflexão, né, Kelly Cruzeta, para todos nós, agradeço imensamente e vamos nos falando. Vamos nos falando, né, não nos falando. Vamos nos falando, tá bom, pessoal? Tenham uma semana iluminada, uma semana de muitas alegrias, né, de saúde principalmente para todos nós, tá bom? Amanhã, terça-feira, eu volto com mais periscopo para vocês. Podem anotar aí, nós vamos estar juntos amanhã também, tá bom? Fiquem com Deus, né, sempre. Um grande abraço, até mais.